Vamos ao nosso pão diário? Eu estou lendo aqui na Escritura Sagrada e compreendendo, vendo uma necessidade que nós como seres humanos temos de sempre voltar ou trazer à nossa memória. Eu quero falar de lembrança. Lembrança é a faculdade da memória que te faz voltar atrás. E aqui na Escritura Sagrada nós lemos tantos e tantos textos que Deus, Ele não nos força, Ele nos faz lembrar que devemos voltar sempre atrás na nossa memória. O livro de Deuteronômio diz assim: lembra-te dos dias da antiguidade e atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, e aos anciãos, e eles te dirão. Dirão o quê? Eles vão contar a história da nossa antiguidade, a história do nosso princípio, a nossa remanescência. Aqui no livro de Eclesiastes também, o pregador, ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, dos quais venhas dizer que neles não tenho contentamento. Lembrança, lembrar-nos disto, lembrar-nos daquilo, e isto vamos traduzir, né? De uma forma mais simples e não complexa. A lembrança refere-se a exatamente esse processo mental de recuperar informações do passado. Isso é lembrança, isso é memória. A nossa mente, ela tem codificada um armazenamento, e os 3 principais processos de memória existentes são chamados de recall. É uma palavra inglesa que quer dizer voltar, estar lá atrás. Tem um recall livre, que é a nossa memória, que fica livre, libertada. Tem um recall que chamam de qued, que quer dizer que nós, na verdade, deixa eu lembrar bem a palavra, precisamos de algo que indique aquilo que nós estamos passando ou que passamos. Então, isto são traços de uma memória. E tem um recall em série, ou seja, aquela sequência que a nossa mente, ela capta e ela grava. Por isso, o apóstolo São Paulo, ele escrevendo a sua carta ao povo de Roma, aos romanos, ele fala algo assim interessante. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão ou pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele completa dizendo assim: e não vos conformeis com este mundo ou com este século, com o que está acontecendo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação. Olha o prefixo ré, que vem de lembrança, vem de voltar, é de estar lá no passado. Então é isso. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma vontade a nosso respeito. E a vontade que Deus tem é que nós sejamos bem-sucedidos, é que nós estejamos bem em todas as circunstâncias. Esse é o desejo de Deus. Mas como nós vamos alcançar? É quando nós usamos a nossa lembrança, recall, voltamos lá no passado. Esse é o processo da nossa memória. E Deus quer te curar, Deus quer tratar com você de uma forma que você se sinta bem, se sinta livre. Porque as pessoas buscam em religiões ou em rituais algo, buscam coisas do passado ou buscam no passado recuperarem. Alguns, de uma forma exacerbada, eles querem o futuro, né? Isso é o ser humano. São as complicações que nós temos na mente, na memória. Mas para nós nos voltarmos, para nós mesmos, nós nos conhecermos, nós temos que conhecer quem nos criou. E é isto que Jesus cita. O próprio apóstolo São Paulo, ele diz: quero trazer à memória
aquilo que dá esperança. Ou seja, eu tenho que voltar. Lembranças. Lembranças que precisam ser ativadas para que haja uma cura na minha vida. E eu te chamo nesta manhã a refletir. Traga a sua memória. Lembra desse texto que acabei de ler, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Ele pede insistentemente que venhamos nos apresentar por sacrifício. O que é sacrifício? Sacrifício é um ritual oferecido a. Então ofereça a sua vida a Deus. Mas como um sacrifício vivo, você tem que ter vida com Ele. Santo, separe-se para Ele. Agradável, faça aquilo que é da vontade dEle e não da sua vontade. Isto. Aí você vai experimentar. Qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? E tem pessoas que ainda duvidam de tais situações. A Sagrada Escritura jamais mente. Diz que Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. E para que você verdadeiramente venha conhecer tal, é necessário você experimentar. Porque sem experiência não tem como eu ter gozo, não tem como eu ter contentamento, não tem como eu ter na lembrança se eu não experimentei. Lembra disso. O Criador, que é Deus, Ele te chama. Eu aqui atrás de mim, lá no fundo, me remete exatamente a isso, a passado. Lembrança de liberdade, lembrança de sombra, lembrança de água, de tranquilidade. E é isso que Ele te chama, a você ter essas lembranças. Então, volte-se para o seu Criador, volte-se para um princípio e você terá essa tranquilidade. Ele te chama nesta manhã ou neste dia para que você tenha essa paz. E eu te chamo a experimentar do que muitos que chegam a Ele têm experimentado. Tenha você um excelente dia, um excelente final de semana e que essa paz que excede todo entendimento guarde o seu coração. Shalom.